Tudo começou quando encontrei uma caixa empoeirada no sótão da casa do meu avô. Dentro dela, havia documentos que mudaram completamente minha visão sobre como a riqueza realmente funciona. Papéis amarelados, símbolos estranhos e uma carta que meu avô havia escrito para mim, mas que nunca tive coragem de entregar enquanto ele estava vivo. Eu sempre soube que meu avô tinha algo diferente. Ele começou como um simples operário, mas aos poucos foi construindo um império que nossa família nunca conseguiu explicar completamente. Quando ele morreu, deixou mais do que dinheiro. Deixou pistas de algo muito maior. A carta dizia: "Se você está lendo isso, significa que chegou a hora de você descobrir a verdade sobre como as coisas realmente funcionam neste mundo. O que você vai encontrar aqui não é coincidência. São métodos que foram passados através de gerações, testados por homens que construíram impérios e que hoje governam o mundo dos negócios." Mas havia algo sobre esses documentos que me intrigava profundamente. Símbolos que eu havia visto antes, mas nunca havia conectado. O esquadro, o compasso, a letra G gravada em algumas páginas. Meu avô era maçom, e esses papéis continham segredos que a loja havia desenvolvido ao longo de séculos. Durante semanas fiquei obcecado tentando decifrar aquelas anotações. Era como se cada símbolo guardasse uma peça de um quebra-cabeças gigantesco sobre como a prosperidade realmente se manifesta na vida de uma pessoa. E quanto mais eu estudava, mais percebia que não era sorte ou talento natural que diferenciava os ricos dos pobres. Então descobri a primeira etapa. E quando digo descobri, quero dizer que foi como se uma luz tivesse se acendido na minha mente. Todo o conhecimento que eu havia absorvido sobre desenvolvimento pessoal, todos os livros que havia lido de Napoleon Hill, Dale Carnegie, Robert Kiyosaki, de repente tudo fazia sentido de uma forma completamente nova. A primeira etapa se chama a geometria da mente. Não tem nada a ver com matemática complicada. É algo muito mais profundo e prático. Os maçons descobriram há séculos que a mente humana funciona como um templo e que você precisa construir esse templo seguindo uma arquitetura específica, para que a abundância possa fluir através dela. Imagine sua mente como uma construção. A maioria das pessoas constrói suas mentes como casebres, sem fundação sólida, sem planejamento, deixando que qualquer pensamento entre e saia sem controle. Mas os maçons aprenderam a construir suas mentes como catedrais, onde cada pensamento tem seu lugar específico e serve a um propósito maior. A geometria sagrada que eles usavam em seus templos físicos era apenas um reflexo da geometria que aplicavam em suas mentes. O esquadro representa a retidão de propósito, quando você define exatamente o que quer, sem ambiguidade, sem meio termo. O compasso representa a capacidade de manter o foco, de desenhar um círculo perfeito em torno do seu objetivo, sem se distrair com oportunidades menores. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Essa geometria mental não é apenas simbólica. Existe uma sequência específica de exercícios mentais que os maçons praticavam e que eu encontrei detalhadamente descrita naqueles documentos. Exercícios que literalmente remodelam a forma como seu cérebro processa oportunidades e obstáculos. Quando comecei a aplicar esses exercícios, senti uma mudança imediata na forma como eu enxergava o mundo ao meu redor. Era como se tivesse colocado óculos especiais que me permitiam ver oportunidades que antes eram invisíveis. Conexões que antes pareciam impossíveis começaram a se formar naturalmente. Mas isso era apenas o começo. A primeira etapa prepara sua mente, mas não cria riqueza por si só. Era necessário entender a segunda etapa. E foi aí que descobri algo que me deixou genuinamente perturbado sobre como nossa sociedade realmente funciona. A segunda etapa se chama a rede invisível. E quando você entende como ela funciona, nunca mais vê os negócios da mesma forma. Os maçons não eram apenas homens bem-sucedidos que se reuniam para conversar. Eles criaram o sistema de networking mais sofisticado da história humana, baseado em princípios que até hoje governam como as grandes fortunas são construídas. Deixa eu te explicar algo que vai mudar sua perspectiva sobre networking para sempre. A maioria das pessoas pensa que networking é sobre conhecer muita gente, trocar cartões,
fazer pequenas conversas em eventos. Isso não é networking, isso é socialização superficial. O verdadeiro networking, o que os maçons desenvolveram, é sobre criar uma rede, onde cada pessoa tem uma função específica, onde cada conexão serve a um propósito estratégico e onde a confiança é construída através de rituais e códigos que criam vínculos mais profundos que qualquer contrato comercial. Nos documentos do meu avô, encontrei algo chamado o Mapa da Influência. Era literalmente um diagrama mostrando como ele havia mapeado todas as pessoas importantes em sua cidade, identificado quais eram as conexões entre elas e planejado estrategicamente como se posicionar no centro dessa rede. Mas aqui está a parte que mais me impressionou. Ele não tentava usar as pessoas. Ele se tornava indispensável para elas. Havia anotações detalhadas sobre os problemas que cada pessoa enfrentava, as oportunidades que estavam buscando, e como ele poderia ser a ponte entre problemas e soluções. Dale Carnegie falava sobre ganhar amigos e influenciar pessoas, mas os maçons já praticavam esses princípios há séculos de uma forma muito mais sistemática. Eles entendiam que o verdadeiro poder não vem de ter dinheiro, mas de estar no centro das decisões que criam dinheiro. Quando comecei a aplicar o mapa da influência na minha própria vida, os resultados foram assustadores. Em poucos meses, eu estava sendo chamado para reuniões que antes jamais teria acesso. Pessoas que antes nem sabiam que eu existia começaram a me procurar para resolver problemas e identificar oportunidades. Mas a mudança mais profunda aconteceu quando descobri que essa rede não era só sobre pessoas, era sobre informação. Os maçons haviam criado um sistema para que informações valiosas fluíssem naturalmente até eles antes de chegarem ao mercado geral. Isso lhes dava uma vantagem competitiva impossível de replicar por quem estava fora da rede. Agora, se você está achando tudo isso interessante, deixa nos comentários qual dessas duas primeiras etapas mais te chamou a atenção: a geometria da mente ou a rede invisível. Porque o que vem a seguir vai conectar tudo isso de uma forma que pode literalmente transformar sua situação financeira. A terceira etapa é onde toda a magia acontece. É onde a preparação mental se encontra com a rede estratégica para criar o que os maçons chamavam de a multiplicação exponencial. E essa é a parte que foi sistematicamente banida e escondida das pessoas comuns. Vou te contar exatamente como descobri isso. Nos últimos documentos da caixa do meu avô, havia um diagrama que, a princípio, parecia ser só desenhos geométricos sem sentido. Círculos, triângulos, linhas conectando pontos. Mas quando comecei a estudar mais profundamente, percebi que não eram apenas símbolos. Era um modelo matemático para multiplicar resultados. Os maçons haviam descoberto algo que hoje chamamos de efeito de rede. Mas eles aplicavam isso de uma forma muito mais sofisticada do que qualquer empresa moderna. Cada ação que eles tomavam era planejada para gerar não apenas um resultado direto, mas pelo menos 3 resultados indiretos, que se amplificavam mutuamente. Por exemplo, quando meu avô decidia investir em um negócio, ele não olhava apenas para o retorno financeiro direto. Ele analisava como aquele investimento o conectaria com outras pessoas influentes, que informações privilegiadas ele obteria no processo, e como essas novas conexões poderiam abrir oportunidades completamente diferentes no futuro. Era como se cada movimento fosse uma pedra jogada na água, criando ondas que se espalhavam muito além do ponto inicial. Mas diferente de jogar pedras aleatoriamente, eles haviam desenvolvido uma ciência exata para calcular onde e como jogar cada pedra para maximizar o impacto das ondas. Robert Kiyosaki fala sobre fazer o dinheiro trabalhar para você, mas os maçons foram além. Eles faziam cada ação trabalhar exponencialmente para eles. Não era apenas sobre multiplicar dinheiro, era sobre multiplicar influência, oportunidades, informações e recursos simultaneamente. Quando finalmente entendi como aplicar a multiplicação exponencial, foi como se tivesse descoberto um código secreto da realidade. Cada decisão que eu tomava começou a gerar resultados que eu nem havia previsto. Uma simples conversa levava a 3 oportunidades diferentes. Um pequeno favor que eu fazia para alguém
retornava multiplicado por 10 em formas que eu jamais poderia ter planejado. Mas aqui está o que mais me impressiona sobre esse sistema. Ele não depende de você ter dinheiro para começar. Na verdade, funciona melhor quando você começa sem recursos, porque isso força você a ser mais criativo e estratégico. Os maçons que mais prosperaram eram frequentemente aqueles que começaram com menos, mas que aplicaram os princípios de forma mais rigorosa. O segredo está em entender que vivemos em um mundo de sistemas interconectados e que a riqueza flui através desses sistemas, seguindo padrões previsíveis. Quando você aprende a identificar esses padrões e se posicionar estrategicamente dentro deles, você não está mais competindo por fatias de um bolo limitado. Você está ajudando a criar bolos maiores e garantindo uma posição central na distribuição. Mas por que esses métodos foram banidos? Por que você nunca ouviu falar disso nas escolas de negócios ou nos livros de empreendedorismo mainstream? A resposta é simples e perturbadora. Porque funcionam bem demais. Imagine se todo mundo soubesse como aplicar a geometria da mente, a rede invisível e a multiplicação exponencial. O sistema econômico atual, que depende de a maioria das pessoas competindo por recursos limitados, simplesmente entraria em colapso. A concentração de riqueza que vemos hoje só é possível porque esses conhecimentos são mantidos dentro de círculos muito restritos. Por isso as lojas maçônicas sempre foram tão secretas. Não por causa de conspiração ou ocultismo, mas porque o conhecimento que elas preservam é potente demais para ser amplamente divulgado. É o mesmo motivo pelo qual grandes corporações investem milhões em pesquisa e desenvolvimento, mas mantêm suas descobertas como segredos comerciais. Durante anos tentei encontrar esses princípios sendo ensinados em algum lugar público. Li centenas de livros, fiz cursos caros, conversei com empreendedores bem-sucedidos e sempre encontrava apenas fragmentos, nunca o sistema completo. Foi só quando descobri aqueles documentos que entendi por quê. Hoje, olhando para trás, percebo que meu avô me deixou muito mais do que dinheiro. Ele me deixou as ferramentas para criar riqueza de forma sustentável e ética, seguindo princípios que foram testados e refinados ao longo de séculos por algumas das mentes mais brilhantes da história. E o mais incrível é que esses princípios funcionam independente da sua área de atuação, da sua formação ou da sua situação atual. Seja você um empregado querendo sair do emprego, um empreendedor lutando para decolar, ou alguém que já tem sucesso mas quer multiplicar seus resultados, as 3 etapas se adaptam à sua realidade específica. Napoleon Hill passou 20 anos estudando os homens mais ricos de sua época para escrever Pense e Enriqueça. Mas ele nunca teve acesso ao que eu encontrei naqueles documentos. Os verdadeiros segredos sempre ficaram dentro das lojas, passados de mentor para pupilo, através de rituais e ensinamentos práticos que nunca foram publicados. A diferença é que agora você tem a oportunidade de conhecer esses métodos sem precisar passar por anos de iniciação ou pertencer a uma sociedade secreta. E se você chegou até aqui no vídeo, significa que algo dentro de você reconhece a importância do que está sendo revelado. Mas deixa eu ser honesto contigo. Conhecimento sem ação não vale nada. Você pode saber exatamente como os maçons criavam fortuna, mas se não aplicar consistentemente na sua vida, continuará tendo os mesmos resultados que sempre teve. A transformação só acontece quando você para de ser apenas um espectador e se torna um praticante. Por isso, se você sente que está pronto para sair da plateia e entrar no palco da sua própria vida, se você quer parar de sonhar com mudança e começar a vivê-la, então se inscreva agora neste canal. Porque o que você acabou de descobrir é apenas a ponta do iceberg de um conhecimento muito mais profundo e prático. E deixa eu te falar uma coisa. Você não chegou até aqui por acaso. Em um oceano de conteúdo superficial e promessas vazias, você encontrou algo real, algo que realmente pode mudar o rumo da sua história. Isso não é coincidência, é o resultado dos mesmos princípios que estou te ensinando já funcionando na sua vida, atraindo você para o conhecimento que precisa. Os maçons acreditavam que quando o estudante está pronto, o mestre aparece.
E talvez esse seja exatamente o momento em que você estava pronto para receber essas informações. Talvez sua vida financeira estivesse esperando você descobrir esses princípios para finalmente decolar de vez. O que acontece a partir de agora depende só de você. Você pode fechar este vídeo, voltar para a rotina de sempre e continuar esperando que a sorte ou o destino mude sua situação. Ou você pode reconhecer que acabou de encontrar algo poderoso, algo que homens gastaram a vida inteira protegendo e preservando, e decidir que chegou a hora de aplicar esse conhecimento na sua própria jornada. A escolha é sua. Mas lembra, oportunidades como essa não aparecem todos os dias. E quando aparecem, geralmente é porque você já fez por merecer através das suas buscas, da sua persistência, da sua disposição para questionar o que todo mundo aceita como normal. Você merece prosperidade, você merece abundância, e agora você tem as ferramentas ancestrais para criar isso de forma sólida e duradoura. O resto da jornada começa agora, com sua decisão de transformar conhecimento em ação e curiosidade em resultado.